Olá, Sabino, bom dia a Bom vocês, bom dia. dia a todos. A gente fala ao vivo, direto da UBS Jardim Colombo, na Zona Sul de São Paulo. Por aqui estão reunidos o prefeito da capital, Ricardo Nunes, o secretário da Saúde, Luiz Carlos Amarco, e também outras autoridades da Secretaria Municipal da Saúde. Bom, nesse momento eles respondem às perguntas dos jornalistas, mas já foi anunciado aqui um pacote de novas medidas contra a dengue. Qual é a principal medida que afeta ali o dia a dia da população, que é o atendimento da assistência médica ambulatorial, as AMAs? A partir da próxima segunda-feira, as 80 AMAs aqui da cidade de São Paulo vão ficar abertas até às 10 horas da noite. Hoje essas unidades abrem às 7 da manhã e fecham às 7 da noite. Então, diante o avanço dos casos suspeitos, a Prefeitura de São Paulo sentiu essa necessidade de deixar aberto por 3 horas a mais essas unidades básicas de saúde aqui na cidade de São Paulo. Uma outra medida também que foi anunciada por aqui, a Prefeitura de São Paulo entregou mais 30 caminhonetes que faz aquela nebulização contra o mosquito do Aedes aegypti. E eles trouxeram um ponto aqui muito importante que vale a gente explicar para o nosso ouvinte. A secretária executiva da Saúde, Sandra Sabino, disse que a Prefeitura vem recebendo muita reclamação de pessoas, moradores que têm visto essas caminhonetes passando e dizendo que estão soltando nada, que não estão soltando fumacê. Mas eles explicaram que agora eles usam uma nova tecnologia, porque antigamente esse fumacê, esse carro passava fazendo muito barulho, fazia uma fumaça, porque o veneno era diluído em óleo e era uma ação mais tóxica para o meio ambiente. Então a Prefeitura trocou essa tecnologia. Hoje esse equipamento de nebulização é mais potente, o veneno é diluído em água e não tem cheiro e também não é visível. Não é um produto tóxico, é um produto ecologicamente correto para usar, então não tem essa necessidade de pedir para os moradores abrir a porta, recolher o animal. Então, ao todo, na cidade de São Paulo, serão 96 caminhonetes passando ali pelos bairros, fazendo essa nebulização. O outro ponto também que foi anunciado aqui hoje, mais 3.000 agentes nas ruas para fazer aquela visita, aquele monitoramento de casa a casa. São 3.000 pessoas que vão começar a atuar dessa forma e são pessoas, são mulheres. A gente tem aqui a fala da secretária do Trabalho, Aline Cardoso, explicando quem são essas 3 mulheres que vão começar nesse trabalho tão importante de informação, conversando casa a casa com as pessoas aqui na cidade de São Paulo. Vamos ouvir. São 100 pessoas, 100 mulheres por subprefeitura, 32 subprefeituras, 3.200 mulheres. E essas mulheres vão se juntar ao programa Operação Trabalho, vão receber R$ 988 para trabalhar 4 horas por dia nessa estratégia de conscientização, mas que também é o programa Operação Trabalho, portanto, uma iniciativa que ajuda na profissionalização dessas mulheres. Bom, além dessas 3 mil mulheres que vão começar a atuar nas ruas, também começarão as mulheres que participam do programa Mães Guardiãs. São mães que trabalham na busca ativa dos alunos da rede municipal. Isso é um assunto que a gente cobre há muito tempo. Esse trabalho já existe há um tempo aqui pela Prefeitura de São Paulo e agora 6.500 mães que trabalham nessa busca ativa dos alunos também vão passar de casa em casa, passando essas informações, fazendo essa conscientização aos moradores. Um outro ponto que foi anunciado serão novas tendas nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento. Já existem 2 tendas que foram montadas pela Prefeitura de São Paulo, na Zona Leste. A gente visitou uma dessas tendas na semana passada. É uma estrutura com ar-condicionado, é montado ali um posto de enfermaria. Então tem toda uma estrutura para que não afogue a unidade básica de saúde, né? Para que não fica todo mundo junto, sem lugar para sentar. Então, essas unidades de pronto atendimento, nas próximas semanas, começarão a receber essas tendas para desafogar as unidades de pronto atendimento. E para isso, a Prefeitura vai contratar 500 novos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem para atuar dentro dessas tendas. Bom, agora vamos falar sobre os dados, né? O último boletim epidemiológico da Prefeitura de São Paulo saiu na segunda-feira. A Prefeitura atualiza os dados da dengue a cada semana, toda segunda-feira. Então, hoje, a Prefeitura de São Paulo trabalha com um dado de 35 mil casos de dengue confirmados, ou seja, 295 casos por 100 mil habitantes. Então, ainda pelos cálculos da Prefeitura,
não está em uma situação de epidemia. Mas isso vai atingir, provavelmente já atingiu esse dado, essa situação de epidemia, mas de acordo com o prefeito de São Paulo, o decreto de emergência já está pronto, mas isso não vai mudar muita coisa, até porque o que mudaria seria receber ali recursos do governo federal, mas essa comunicação com o governo federal, de acordo com o prefeito de São Paulo, está um pouco difícil, não tem recebido nenhuma verba para ajudar nesse combate à dengue, então isso, segundo o prefeito de São Paulo, não vai mudar muita coisa, esse decreto de emergência, mas que deve ser decretado essa situação de emergência na próxima segunda-feira, assim que esse boletim médico for divulgado. Então, essas foram as informações anunciadas aqui, e a gente tem uma fala bem interessante do Luiz, ele que é coordenador da Vigilância Sanitária, explicando a situação de dengue aqui na cidade. A prefeitura espera um platô quando estabiliza os casos lá no comecinho de abril. Vamos ouvir então o que diz o Luiz em relação a isso. Nós estamos numa curva ascendente, todos os dias tem mais casos novos do que teve no dia anterior. Vai chegar um momento em abril que o número de casos novos vai se manter no mesmo número. Se nós estamos com 4.000 casos novos por dia, vai em abril ele não vai ficar 4.100, 4.200, 4.300, ele vai manter os 4.000. A partir do momento que estabilizou esses casos, a média de casos por dia, a história natural da doença, da dengue, nos mostra que, atingindo a estabilização, logo já podemos estar com uma condição clara de diminuição do número de casos. Essa foi a fala, então, do Luiz Caldeira, ele que é coordenador de vigilância sanitária aqui da cidade de São Paulo. Uma outra medida também é um reforço nessa campanha de conscientização, então colocando faixas em cruzamento de vias, nos terminais de ônibus, dentro dos veículos, dos ônibus, dos coletivos, enfim, mais uma medida aí para tentar conscientizar as pessoas. E o que eles sempre reforçam aqui, pedem para a gente repassar aos ouvintes, aos moradores da cidade de São Paulo, é essa importância de sentiu algum sintoma, febre, dor atrás dos olhos, imediatamente já procurar uma unidade básica de saúde. É por isso que eles estão aumentando o horário de atendimento, porque quanto mais cedo for detectado, diagnosticado esses sintomas, essa doença, melhor o tratamento para que isso não avance para um estágio grave. Então, essas foram as medidas anunciadas agora há pouco pelo prefeito de São Paulo, aqui na UBS Jardim Colombo. Volto com vocês. Então, Maju, nós teremos mais agentes nas ruas, mais caminhonetes para fazer o fumacê, mais horas de atendimento nas AMAs, mais tendas de atendimento, essas tendas que são provisórias, mais médicos, enfermeiros e auxiliares, mais tudo, é isso? Exatamente. Eu até questionei o prefeito e o secretário da Saúde onde serão colocadas essas tendas. Porque a gente acompanhou o trabalho dessas tendas, realmente funciona muito bem, as pessoas são atendidas de uma maneira mais rápida, fazem ali vários testes, o teste de hemograma, o teste de laço, o teste rápido de dengue e também o hemograma, e até esperar sair o resultado para depois passar por um médico, passar por uma avaliação médica. Então, esse paciente, ele fica dentro da unidade cerca ali de 2 horas até que todos esses resultados saiam. Então, até para uma comodidade melhor para esse paciente, porque muitas vezes a gente sabe como as unidades às vezes ficam super lotadas, ainda mais em situações como essa, quando a gente tem ali uma situação de epidemia aqui na cidade, praticamente, quase batemos isso já aqui na capital. Então, o secretário não respondeu de fato quais serão as próximas tendas a serem montadas, mas eles estão avaliando qual região, então, precisa receber essas tendas para, claro, melhorar o atendimento a esses pacientes, e com certeza a gente vai acompanhando esse trabalho da Prefeitura e da Secretaria Municipal da Saúde aqui na capital.